Bem, pessoal, agora a gente vai começar a corrigir a revisão da terceira unidade. Questão número 1. Considerando os elementos dos polígonos convexos e suas definições básicas, assinala a alternativa correta. Então, agora a gente vai analisar de A a D e marcar somente uma alternativa, certo? É a alternativa A. Os lados de um polígono são os segmentos de reta que podem cruzar-se em qualquer ponto. Essa afirmação não é verdadeira, porque os polígonos jamais podem se cruzarem, certo? Por exemplo, é feito realmente de segmento de reta. Exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui e provar que como é incorreta. Por exemplo, aqui é segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta e segmento de reta. Então, esse polígono aqui todo é feito com segmento de reta que se fecharam, que tem que estar fechado, viu, pessoal? E se eu fazer a mesma coisa assim com segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta e segmento de reta, ele, nesse caso aqui, toda essa figura geométrica ele foi formado por segmento de reta, mas se cruzaram, ó. Então, quando se cruza, deixa de ser polígono, certo? Então, por isso que essa afirmação não é verdadeira. Letra B. O vértice de um polígono é o ponto de encontro entre seus dois maiores lados. É incorreta, pessoal, porque o que está incorreto aqui, entre os dois maiores lados, não é somente entre os dois maiores lados, é entre todos os lados. Por exemplo, aqui, eu posso fazer um polígono aqui, um triângulo, por exemplo, certo? Então, aqui tem um vértice que é o encontro desse lado com esse, certo? Aqui tem outro vértice, o encontro desse lado com esse. E aqui tem um vértice, né? Então, isso tudo é vértice. Então, é o encontro, né, de todos os lados do polígono. Por exemplo, aqui, esse exemplo do A. Aqui é vértice, aqui é vértice, aqui é vértice, aqui é vértice. É o encontro, né, de todos os lados do polígono. Não somente dos dois maiores lados, tá bem? Então, incorreta essa letra B. Letra C. Os ângulos externos de um polígono são a abertura entre dois lados consecutivos, só que pelo lado externo do polígono. Tem que ter muito cuidado para analisar essa afirmação, porque assim, é a abertura entre um lado e não dois, certo? Não é consecutivo, é adjacente, né? Mas é pelo prolongamento desse lado, certo? E é pelo lado externo. Então, o que está errado aqui é que não são dois, é um, né? Um lado. Não é consecutivo e sim adjacente. Por exemplo aqui, vou fazer um exemplo aqui. C. Vou desenhar um quadrado. Pronto. O ângulo externo, pessoal, é, né, o prolongamento do lado externo com o outro, certo? Não dois, é um, né, dos seus lados. Então, aqui é um de seus lados, prolonguei, então o ângulo externo está aqui, certo? Ó, prolonguei um de seus lados, o ângulo externo está aqui. Não é consecutivo, né? Não, se for consecutivo, aqui daria também, consecutivo também, ó, mas não é na sequência, é por um lado, né, o prolongamento de um dos seus lados, então na parte externa. Então também não é uma alternativa correta. Agora aqui, letra D. Os ângulos internos do polígono são a abertura entre dois lados consecutivos do polígono em seu interior. Aqui sim está correto. Então, o ângulo interno é a abertura entre dois lados mesmo, na parte de dentro, no interior. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer dessa forma aqui, então, o ângulo interno é entre dois lados, esse lado com esse. Então, o ângulo na parte do interior tá aqui, ó, certo? Então, tá corretíssimo. Pode ser aqui também, ó, com esse, então, no interior. Então, entre dois lados, novamente, esse lado com esse lado, a abertura no seu interior. Novamente aqui, esse lado com esse lado, o ângulo interno está aqui. Então, essa afirmação está correta. Então, a alternativa correta aqui é a letra D.